Existem algumas formas de você saber se teu time está desalinhado com a estratégia da empresa ou pelo menos com a estratégia do setor que você atua. Esse vídeo aqui é feito especificamente para você que é gestor, líder, coordenador de time. Se você não é, pode assistir esse vídeo também, você vai conseguir entender um pouco mais das estratégias aí da liderança. Fala jovens, beleza? Eu me chamo Salomão, sou empreendedor, também sou o coordenador do Reuni Challenge, que é a maior competição de empreendedores universitários do Brasil. E nesse vídeo eu vou falar um pouquinho mais das características que podem ser notadas dentro do nosso time e que provavelmente estão desalinhadas com a estratégia que a gente tem, né, para entregar o melhor trabalho possível, o melhor processo possível. Mas para começar esse vídeo, eu vou pedir para você deixar o like de você aqui embaixo, é só clicar aí na tela do celular e clicar aqui embaixo. Se está no computador é muito mais fácil ainda, né? Se inscrevam aqui no canal, é muito importante que vocês estejam inscritos aqui no canal para vocês sempre receberem todas as novidades, né, e fazerem parte dessa comunidade aqui de conversa de corredor que a gente está criando há algum tempo já. A gente já tem mais de 50 vídeos aqui falando sobre liderança, empreendedorismo, inovação, empreendedorismo universitário, como se destacar no mercado de trabalho. E é claro, né, clique aí no sininho para você receber as nossas notificações sempre que sai um conteúdo novo. Recentemente eu tive com o meu pai dentro de um hospital, ele ficou internado aí um pouco mais de uma semana e a gente viveu, né, muitas emoções ali dentro do hospital, né, um ambiente um pouco mais crítico. Eu já trabalhei em hospital, né, eu sei o outro lado da moeda, mas algumas coisas ficaram bem claras para mim dentro da organização administrativa, digamos assim, ou operacional do hospital que a gente ficou. Primeiro ponto, o hospital ele é um ambiente que tem turnos diferentes com gerentes diferentes. Então, dentro do hospital, né, os enfermeiros eles são gerentes das enfermarias, né, eles são os líderes daquelas enfermarias. E quando o hospital é 24 horas, né, você tem aí 4 enfermeiros diferentes pelo menos por setor, né, que ficam 12 horas, 12 horas, 12 horas, 12 horas e aí voltam de novo aqueles mesmos enfermeiros. E isso acontece também com o time, né, de técnicos de enfermagem que estão por ali. E aí eu consegui ver nitidamente uma entrega de valor diferente para o mesmo produto. O produto era o atendimento aos pacientes, ou seja, o meu pai estava lá como paciente e eu via que alguns técnicos de enfermagem entregavam o valor, né, faziam a medicação, faziam todo o atendimento nele de forma diferente de outros. E isso impactava diretamente na nossa experiência como usuário. Vou dar um exemplo para vocês. Teve um enfermeiro muito legal que ele explicava o que a medicação fazia e o tempo que essa medicação levava para agir no organismo. Para quem está lá dentro com dor, isso é fundamental, porque você sabe, cara, então vai levar 5 horas para essa medicação fazer efeito. Isso te tranquiliza um pouco mais. Alguns outros enfermeiros só passavam e faziam e não falavam nada. E ainda pior, se meu pai falava que, ainda tô com dor, eles mas não tem o que fazer além disso. Não ter o que fazer é você não dar mais nenhuma opção pro teu cliente. Se a gente não tivesse num ambiente hospitalar, vamos pensar o seguinte, eu tô num restaurante e aí eu peguei um prato de comida e tinha cabelo dentro. E eu chamo o garçom e falo assim, cara, tem cabelo na minha comida? Eu não vou comer. Não dá pra comer assim, né? E ele fala assim, mas não tem o que fazer? Cara, eu vou embora, não volto mais. Entenderam a jogada? Dentro do hospital eu vi isso acontecer várias vezes. Várias e várias vezes. Ou seja, vocês tinham o mesmo produto sendo entregue, só que com uma entrega de valor completamente diferente. Isso é treinável, isso é completamente treinável. Se você tem um time muito bem alinhado, com todas as estratégias muito bem definidas, você consegue fazer a mesma entrega de valor. É difícil pra caramba fazer isso, tá? Pra quem é gerente sabe muito bem como que é, porque a gente tá falando de pessoas. Mas o ponto mais importante é o seguinte, o valor precisa ser o mesmo, com pessoas diferentes, talvez com formas de falar diferente, mas o valor precisa ser o mesmo. Outra situação que eu vi acontecer lá no hospital, e eu vejo acontecer inclusive na empresa que eu trabalho, e vi acontecer em várias outras empresas, é não ter padrão definido para algumas coisas. Por exemplo, o meu pai toma uma série de medicações que são de uso contínuo, ele toma todo dia. E lá no hospital, eu solicitei para o médico colocar na prescrição dele como medicamento não padrão, para que as enfermeiras cobrassem a gente sobre os horários que ele tomava para eu poder aplicar a medicação nele. Passou por 3 médicos, nenhum colocando a prescrição, já não tem tanto padrão ali, mas tudo bem, vamos dizer que passou pelo médico. Aí eu fui falar com a enfermeira e ela falou o seguinte, se não tá na prescrição, teu pai não pode nem tomar. Aí, imagina a situação, eu tô no hospital, meu pai tá doente, a gente tá tratando dele e tem uma série de medicamentos que ele precisa tomar de forma contínua e a enfermeira fala que meu pai não pode tomar porque se o médico não colocou, não pode. Já dá
Já dá um certo estresse ali. Aí eu só falei assim, eu só queria que vocês controlassem os horários da medicação. Eu mesmo aplico, mas eu só precisava que vocês controlassem esses horários. Não, a gente não pode fazer isso. Beleza, tá? O padrão aqui não pode fazer, tá tudo certo. Mudou o turno, a outra enfermeira chegou e falou assim: a gente precisa controlar toda essa medicação. A gente precisa, tem que estar aqui, a gente precisa saber tudo que vocês estão tomando. Cara, não tem padrão. Ou se tem padrão, não tá definido. Se não tá definido, não tem padrão. Entenderam? Então assim, se você consegue identificar no teu time que pessoas falam coisas diferentes em momentos diferentes sobre o mesmo produto ou a mesma informação, você não tá com o padrão definido ou as pessoas não sabem que esse padrão existe. E aí vem o último ponto extremamente importante que eu quero falar com vocês. O time só segue o que tá no padrão. Olha só que louco, ao mesmo tempo que você pode não ter padrão nenhum definido, e isso é ruim, muito ruim, porque todo mundo faz de um jeito diferente, a entrega de valor é diferente. É muito ruim também todo mundo só fazer o que tá no padrão. Isso me lembra muito empresa muito grande, tipo fábrica. Fábrica tem muito disso. Por exemplo, ô Zezinho, eu preciso de tal nota. Não, essa nota não tá, eu não posso te entregar. Você tem que solicitar pro fulano. Cara, mas o fulano vai pedir pra você me entregar a nota, assim como ele fez semana passada. Não, mas só o fulano pode entregar. Em algumas situações, isso pode ser válido, em caso de documentação muito importante e tudo mais. Mas tem uma série de coisas que não precisam seguir o padrão tão à risca. Você pode trabalhar, você pode ser um pouco mais maleável, porque o risco não é tão alto. E o ponto mais importante, você precisa resolver o problema. Se o teu time só segue exatamente o padrão, corre um risco também do padrão que está definido ser um padrão que não condiz mais com a realidade, né? Principalmente no chão de fábrica, né? Como eu já trabalhei, eu sei muito bem disso. Tem muitos padrões que foram definidos há 30 anos atrás e ninguém nunca mudou, porque ninguém nunca mudou, é simplesmente por isso. Mas ele já não segue mais uma realidade, na verdade ele está só complicando o meio de campo de quem quer trabalhar e quem quer fazer o negócio acontecer. Conseguiu identificar algum desses pontos dentro do time que você lidera, do teu time de gestão? Se você trabalha dentro de um time, né, e tem uma liderança, você consegue identificar alguma dessas características? Comenta aqui embaixo, né? Comenta comigo se você já viu essas dificuldades, se você inclusive consegue trabalhar em cima dessas dificuldades. A gente sabe que gestão de pessoas é uma das coisas mais complexas a serem feitas, né? E que são feitas aí no cotidiano, né? Do gestor de times. Se inscrevam aqui no canal, deixem o like de vocês aqui no vídeo para que esse vídeo seja multiplicado aqui no YouTube, né? A gente gosta bastante quando o vídeo ele começa a ser disseminado aqui dentro do YouTube. E é claro, né? Cliquem aí no sininho para ativar as notificações. Eu vou deixar aqui para vocês 2 vídeos que têm correlação com o ambiente de trabalho, liderança e gestão. Muito obrigado, valeu e tchau!